cá estou eu para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu sinto muita falta. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sinto muita falta de quando eu era criança, sabe? Hoje eu tava ali na varanda de casa e aí quando eu olhei lá para baixo eu vi umas crianças vindo assim com a mochilinha nas costas. E me pareciam pessoas felizes. Por que eu falo isso? Porque quando eu era criança, eu era uma pessoa muito feliz. Não que eu não seja feliz hoje, mas as coisas eram mais leves, sabe? Eu sinto que hoje em dia é tudo muito pesado. Até as amizades já não são mais as mesmas. Eu lembro que quando eu era menor, tinha algumas melhores amigas. E a amizade com essas meninas era tão leve, era tão gostosa, era tão boa de dividir. Eu amava, eu era apaixonada por elas. Lembro de uma mesmo que, na época, ela foi embora para outra cidade. E eu chorei tanto, gente, com a ida dela. Porque a nossa amizade era leve, a nossa amizade era gostosa, a nossa amizade era muito verdadeira. E a época da escola em si foi uma época muito boa porque era tudo muito real, sabe? As pessoas eram mais elas mesmas. Não existia tanta competição, não existia as pessoas uma querendo ser melhor que a outra. Era todo mundo real, autêntico, verdadeiro um com o outro. E tava todo mundo ali só vivendo a vida, sabe? Cada um vivendo a sua vida. E aí, hoje eu tenho 26 anos, sou uma jovem adulta e eu percebi que na vida adulta, pelo menos hoje em dia, na geração que eu estou vivendo, eu sinto que as pessoas não estão mais assim. As pessoas não são mais tão reais, as pessoas não são mais tão verdadeiras, as amizades, elas não são tão leves como era antes, sabe? Parece que tá todo mundo meio pesado, tá todo mundo meio dodói da cabeça, não sei, talvez. Tá todo mundo competindo o tempo todo, tá todo mundo querendo um ser melhor que o outro o tempo todo. Então, não existe mais amizade verdadeira. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas quando a gente entra no Instagram, por exemplo, ali eu tenho muitas pessoas da minha infância, da minha juventude, né, de quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos. São muitas pessoas conhecidas da minha cidade natal. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que tá todo mundo ali, um querendo sobressair o outro, um querendo ser melhor que um outro, todo mundo querendo mostrar que conquistou isso, que conquistou aquilo. Parece que fica todo mundo ali só te observando, sabe? Tanto que há uma época atrás eu postava no Instagram, assim, eu tinha o hábito de postar, de mostrar minha vida. E eu percebi que as pessoas não curtiam, as pessoas não comentavam, as pessoas, até aquelas que foram as minhas amigas, eu vi essa fase acontecer assim, como se as pessoas não sentissem alegria em me ver conquistando alguma coisa ou fazendo alguma coisa legal, sabe? É como se isso não fosse bom para as pessoas. É o sentimento que eu tenho. Eu não vou falar que é inveja, não, não é nem a questão da inveja, é a questão de que não tá mais leve como era antes. Na época que eu era mais nova, que eu era criança, não tá mais leve. As amizades, elas já não são as mesmas. Sabe? Eu sinto que as pessoas, elas. Aquela frase clichê que a gente fala: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Se isso é real, eu não sei. Mas que eu sinto muito o silêncio das pessoas em conquistas e quando você está criando uma coisa nova, quando você está fazendo alguma coisa nova, eu sinto que elas têm muito mais curiosidade em saber da sua vida do que ficar feliz por você, sabe? Isso acontece muito no Instagram e por isso que eu me distanciei muito de lá também. Antigamente eu postava muita coisa, hoje em dia eu posto muito pouco. Espero que aqui, com esse negócio de canal no YouTube, pessoas legais que se inscreverem aqui, que gostarem do que eu falo, quiser migrar para lá, me acompanhar lá,
sei lá, talvez eu possa voltar a postar e compartilhar um pouco mais da minha vida, da minha rotina. Mas no momento, inclusive, o meu Instagram é privado, eu sigo poucas pessoas e poucas pessoas me seguem também, porque eu tinha muitos seguidores, só que eu fui removendo assim, fui fazendo uma limpa, fui tirando todo mundo para ficar uma coisa mais intimista. E mesmo assim, sendo uma coisa intimista, eu ainda sinto esse peso, assim, sabe? Das pessoas estarem ali só te observando e silenciosas. E aí, hoje, quando eu vi essas crianças passando, voltando da escola, hora em quando eu observo isso também, sabe? Crianças voltando da escola, brincando, passeando. E aí eu fico pensando, nossa, como minha vida era muito mais leve quando eu era criança, quando eu era adolescente, assim. Os meus problemas da adolescência eram, nossa, mínimos perto dos problemas da vida adulta. Não que eu também tenha tantos problemas assim, mas eu tenho responsabilidades, eu tenho contas para pagar, né? Eu moro sozinha, já passei por várias fases da minha vida, então a gente cresce mesmo, né? Existe ali uma bagagem diferente de quando você é adolescente, de quando você é criança. E as interações hoje em dia, elas são muito. Eu, pelo menos, eu fico sempre muito com o pé atrás. Eu não consigo me doar totalmente, sabe? Parece que eu tô sempre com medo, sei lá, com medo de as pessoas em si, por as pessoas estarem muito frias, por elas estarem distantes e diferentes e sabe, hoje em dia eu sinto que é tudo muito diferente, assim, e que às vezes, assim, lá dentro do meu interior eu sinto muita vontade de voltar a ser criança e de ser adolescente de novo e de sentir as minhas amizades como eu sentia antes. Eu falo que porque quando eu me mudei para cá, para essa cidade atual que eu moro hoje, já tem 7 anos que eu moro aqui, e, honestamente falando, eu não fiz nenhum amigo, assim, tipo, que eu possa dizer, nossa, fulano é meu melhor amigo, eu fiz um amigo aqui nesse lugar. Gente, eu não fiz. A verdade é que eu não fiz nenhum amigo, assim, sabe? E isso, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico reflexiva sobre isso. Porque eu não fiz nenhum amigo. Porque as amizades não são mais como antes, as coisas não são mais leves como antes, sabe? Parece que as pessoas elas não são mais verdadeiras. E eu tenho tentado acessar isso em mim novamente. Aquela pessoa mais ingênua, mais inocente, mais verdadeira e transparente no sentido de interação com pessoas, de aproximação com pessoas. Eu perdi muito isso de lá para cá. Tanto que eu tenho a sensação de que as aproximações elas não são mais tão verdadeiras quanto antes. Eu trabalhei num lugar por 3 anos e meio e eu fiz colegas, me aproximei. Só que eu sinto que eu tive muita dificuldade de aproximação mais profunda com essas pessoas, sabe? E a gente utiliza muito a frase clichê também: colega de trabalho não é seu amigo. Mas, hoje em dia, na vida de adulto, a gente coloca essas barreiras, né, na interação social. Infelizmente, a gente não consegue mais ser espontânea e ser autêntico nas nossas interações sociais. Parece que a gente está o tempo inteiro usando máscaras. É como se a gente acordasse, colocasse a máscara e saísse para trabalhar, saísse para estudar, saísse para viver. A gente não sai mais sem máscara, a gente não demonstra mais a nossa autenticidade, a nossa essência, sabe? Para as pessoas, isso nos afasta das pessoas. Porque eu sinto hoje que eu não criei vínculos verdadeiros e eu não tenho amigos próximos e melhores amigos na cidade atual, que eu moro há 7 anos. E eu poderia dizer que isso é triste, porque isso significa que as pessoas elas não estão mais interagindo socialmente de forma verdadeira uma com a outra. E isso é bem triste. Né? Isso é bem triste. Porque quando eu vejo crianças interagindo, quando eu vejo crianças voltando da escola, adolescentes voltando da escola, a gente sente aquela interação, sabe? E hoje eu tenho essa interação com pouquíssimas pessoas. E quando eu olho ao meu redor, eu percebo que eu tenho ainda essa interação, mas com alguém da família, com amigos
muito íntimos, por exemplo, amigos que foram meus amigos na adolescência e que se eu reencontro eles hoje ainda existe assim essa conexão que não são com todos também, né? São com poucos, mas ainda existe essa conexão. Mas essa conexão criada depois de adulto, gente, isso tá tão difícil. Eu não sei se só eu que passei por isso, que tenho passado por essa fase, ou se vocês aí que estão me assistindo também passou por essa fase, mas ou estão passando por essa fase, mas o fato é que isso é muito real, pelo menos na minha vida. Eu queria, sabe? Eu preciso lutar um pouco contra isso, sabe? Contra esse medo de me interagir e de sair mais sem máscara, de me mostrar mais sem máscara. E aqui no canal eu tô tentando ser essa pessoa, ser uma pessoa mais ingênua e mais deixando mais a minha essência e a minha autenticidade e me apresentando sem máscara aqui. Que talvez aqui eu consiga fazer, né, amizades verdadeiras e pra vida. E ao mesmo tempo, eu ainda tenho esse medo. Eu não posso negar que quando eu falo que eu tô aqui sem máscara, ainda existe o medo, porque eu sei que existem pessoas muito cruéis também na internet e que a gente se colocar assim, né, de forma tão vulnerável, querendo ou não, a gente está correndo um risco muito grande de pessoas aproveitar dessa vulnerabilidade. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, assim, estamos necessitando de uma interação mais verdadeira, de uma interação mais autêntica, sabe? Uma coisa mais real. Eu sinto que a gente está precisando disso. E tirar mais esse peso que hoje em dia a gente carrega nas interações sociais, de estar o tempo todo moldando e o tempo todo usando máscara e o tempo todo evitando aproximações. Eu sei que assim como eu, existem muitas pessoas que também fazem isso e que, nossa, é difícil você olhar e perceber que tá difícil se fazer amizades verdadeiras e honestas e autênticas e de raiz, sabe? Eu tenho a impressão que as pessoas tá todo mundo meio travado, todo mundo meio com medo dessas relações assim mais verdadeiras, de trazer a pessoa para sua casa, de contar a sua vida, de abrir seu íntimo. Antes a gente fazia muito isso. Eu tinha uma melhor amiga quando eu tinha 15 anos de idade, que a gente conversava assim sobre tudo, eu me abria, eu chorava na frente dela, eu contava, sabe, aqueles amor de adolescência que a gente compartilha, eu fazia isso e hoje em dia eu não me vejo fazendo isso, sabe? Eu não me vejo abrindo uma coisa muito íntima minha para ninguém, mesmo que essa pessoa seja minha melhor amiga. A gente tá sempre contornando e contando só aquelas partes que, sabe, que não são tão vulneráveis. Eu acho que isso, por um lado, é muito bom, porque a gente evita, né, que as pessoas acessem o nosso lado vulnerável, porque o nosso medo real é que essas pessoas, ao acessar isso, elas se voltem contra nós em algum momento e use isso contra nós, sabe? Só que isso acaba que deixa as nossas relações muito pobres de sentimento, sabe? Muito pobre de interação. E isso é bem. Eu acho isso triste. Eu acho que a gente deveria se interagir mais entre si, ser mais honesto, mais verdadeiro, se mostrar mais vulnerável para as outras pessoas. Eu sinto muita falta disso. E quando eu vejo crianças e adolescentes, eu me vejo ali, eu vejo como era a minha vida quando eu tinha essa idade. Era de fato uma vida muito mais leve. Hoje a minha vida, ela não é uma vida ruim, eu considero minha vida leve, porque eu tenho 26 anos, eu moro sozinha, eu não tenho filhos, não sou casada, então eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Eu considero minha vida leve, mas ao mesmo tempo ela não é tão leve quanto antes, né?
como eu falei, minhas interações, elas ficaram muito limitadas. Eu não consigo me mostrar mais vulnerável para as pessoas, me abrir abertamente com pessoas. Eu tenho muito essa dificuldade e acho que isso me atrapalha, porque de fato, amizades verdadeiras e duradouras e tipo assim, na fase adulta, gente, é muito difícil. Pouco se fala no quanto é difícil você fazer amizades na vida adulta, amizades na quais você possa confiar e se abrir, sabe, abertamente. Eu tenho muito essa dificuldade hoje, é uma das minhas maiores dificuldades. E aí, quando eu vejo, assim, quando eu me lembro, quando eu vejo crianças e adolescentes, isso me vem muito na cabeça. E hoje eu fiquei muito pensativa sobre isso, assim. E eu vou tentar, a partir de hoje, a partir desse vídeo, me abrir mais com as pessoas. Tentar ter uma relação interpessoal mais vulnerável e mais próxima. Se eu vou conseguir, não sei, mas eu vou tentar. Porque hoje, de fato, essa é uma das minhas maiores dificuldades. E estar falando isso aqui abertamente, assim, é uma vitória, porque né, tem muita coisa que eu gostaria de contar e de abrir, de falar, mas eu não consigo. Nem aqui para a câmera e nem para pessoas próximas, nem para amigos até muito próximos. E aí eu acho que eu preciso enfrentar essa barreira. E acredito que tem muita gente passando pelo mesmo. Eu acho que a nossa geração de adultos, né, tá todo mundo passando pelo mesmo. Porque eu sinto que tá todo mundo na mesma vibe de não mostrar vulnerabilidade, não mostrar e não falar de momentos ruins que você passa, né? Tá sempre mostrando só a parte boa da vida. Nunca abre a parte que não é tão legal assim. Então, acho que tá faltando muito isso, assim, nas nossas relações interpessoais. O que fica desse vídeo é que a gente, de fato, precisa tirar mais a máscara e se abrir mais, ser mais aberto às pessoas, sabe? Ser mais aberto às pessoas para que as pessoas sejam mais abertas a nós. Eu acho que tá faltando muito isso e eu acho que é muito por isso que a vida às vezes fica mais pesada, sabe? Porque antes era tão mais leve, porque você conseguia falar, você conseguia se abrir, você conseguia ser você, sem medo do que o outro ia achar, de para quem o outro ia contar, né? Do que você conta para a pessoa e a pessoa já conta para outra pessoa e hoje a gente tem muito medo disso, mas antes a gente não tinha, então a gente falava mesmo e assim não tinha medo, não tinha medo dessa exposição, dessa vulnerabilidade. E então a gente tirava de dentro da gente aquilo que a gente estava sentindo, aquilo que a gente estava pensando, chorava mesmo na frente de outras pessoas, sem medo de mostrar isso para as outras pessoas. E aí eu acho que estava mais fácil, porque a gente era assim. Hoje em dia a gente não é mais assim. E aí fica mais pesado mesmo, fica mais difícil, né? Porque às vezes você tá passando por várias coisas, mas você não consegue falar. Você não tem confiança para poder se abrir, para poder se expor. Você tem medo de se mostrar vulnerável. E aí fica mais difícil você carregar esse peso sozinho. Então o que fica desse vídeo é que a gente precisa se abrir mais para as outras pessoas, falar mais, sabe? Mostrar um pouco mais de vulnerabilidade para a gente construir laços mais fortes e mais verdadeiros na vida adulta e também tirar esse peso quando aparecer as adversidades, a gente conseguir compartilhar para conseguir tirar esse peso que é, né, de algumas coisas que a gente leva, que a gente deixa guardado. Acho que tá faltando muito isso. Eu espero que você que se identificou com o que eu falei aqui e gostou do que eu disse, gostou do meu vídeo, gostou de mim, curta o vídeo, se inscreve no meu canal, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. E eu espero que a gente consiga fazer um laço, uma conexão boa aqui, né? Eu vou tentar ser o mais transparente que eu conseguir e tá também nessa parte onde eu me mostre vulnerável e fale sobre os meus pensamentos, até aqueles mais íntimos, para a gente poder se conectar de alguma forma. Se você chegou até aqui, tudo que eu falei fez sentido para você, e se você
sente assim que tem alguém que precisa ouvir o que eu acabei de falar, então compartilha esse vídeo com a pessoa que você gosta e que você acha que também precisa ouvir isso, que também precisa se relacionar mais com outras pessoas de uma forma mais aberta. Então é isso. Um beijo. Eu espero que vocês gostem.